Vamos para mais uma aulinha sobre água, ciências, voltada para o sexto ano. Essa aula é baseada no sistema Trilhas de Ensino da editora FTD. A água em nosso cotidiano. A água é um recurso natural presente em diversas atividades diárias. Além disso, podemos perceber sua presença nos seres vivos, nos alimentos que ingerimos, na chuva e no solo e no ar. Apesar de a maior parte da superfície terrestre ser coberta por água e esse recurso ser indispensável à manutenção de vida no planeta, nem toda a água existente na Terra pode ser utilizada para o consumo e para as demais atividades humanas. Vamos ver aqui a distribuição da água. Do 100% da água que tem no nosso planeta, 97,5% é água salgada e 2,5% é a água presente nos rios, lagos, calotas polares, geleiras e outros reservatórios e água subterrânea. Desses 2,5%, 68,9% estão congeladas em calotas polares e geleiras. 29,9% está na água subterrânea, nos lençóis subterrâneos. 0,3% está nos rios e lagos e 0,9% está em outros reservatórios. Em diversas cidades existem empresas responsáveis pelo abastecimento de água nas residências. Essas empresas fazem a captação da água em fontes que podem ser superficiais, rios, lagos e represas, ou subterrâneas como os poços. Antes de ser distribuída à população, a água é submetida a um tratamento que visa remover materiais orgânicos que são nocivos para a nossa saúde e tornar a água adequada para o consumo humano. Na minha região aqui, no estado da Bahia, é essa empresa que é responsável por esse tratamento da água, captação e tratamento da água é a Embasa. E também na minha região tem muitas roças e a gente vê que nas roças as pessoas elas perfuram, fazem a perfuração dos poços artesianos para poder pegar a água aí dos lençóis subterrâneos. É bem comum aqui nas roças da minha região. Vamos ver o que é um aquífero. Abaixo da superfície terrestre existem água, aliás, uma grande quantidade de água que fica armazenada e se movimenta no interior do solo em formações rochosas chamadas de aquíferos. Aí vamos lá, vamos ver aqui o que é que acontece. A água da chuva atinge a superfície da terra e penetra o solo. Essa água continua se movimentando e atinge a camada de rochas permeáveis, onde a água circula e é armazenada, formando os chamados aquíferos. Abaixo dessa camada de rochas permeáveis existe uma camada de rochas impermeáveis, que impede a movimentação da água, mantendo-a confinada nesse aquífero. Então aqui está mostrando, que a água da chuva penetra no solo, passa por essas rochas permeáveis. Quando chega aqui, essas rochas de baixo são impermeáveis, não deixa mais a água passar. Então essa água vai ficar acumulada aqui no aquífero, que também são chamados de lençóis subterrâneos. No Brasil existem dois grandes aquíferos, o Guarani e o Alter do Chão. O aquífero Guarani abrange Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. E suas águas são utilizadas para abastecimento público, na irrigação e também para o uso industrial em algumas regiões do país. Durante muito tempo, esse aquífero foi considerado o maior do mundo. Mas, atualmente, essa posição está ocupada pelo aquífero Alter do Chão, que abrange áreas do Pará e do Amazonas. Aí nós vamos para o tratamento e a distribuição da água. Como é que acontece? A água utilizada por nós, seres humanos, para consumo, higiene pessoal, para alimentação, escovar os dentes, essas coisas todas, deve ser potável, ou seja, ela tem que estar livre de materiais e micro-organismos que possam prejudicar a nossa saúde. Para se tornar potável, a água é captada de fontes como rios, lagos e poços, deve passar por uma estação de tratamento e essa estação ela vai tornar essa água potável, para que a gente possa consumir, o ser humano possa consumir. Aí vamos lá.
a primeira parte, né, a primeira fase desse tratamento é a captação da água. Né? A captação da água ela vai ser em fontes superficiais, como rios, lagos, lagoas. Essa água captada passa por grandes peneiras que impedem a entrada de resíduos sólidos nas tubulações. A água ela é enviada para as estações de tratamento por meio de grandes tubulações que transportam por longas distâncias. Essas tubulações são conhecidas como adutoras. Então, aqui está mostrando, né? A água, né? Os rios, digamos que aqui é um rio, aí os tubos, a tubulação, ela vai puxar, ela vai captar essa água, vai puxar essa água aqui, vai passar pelos tubos. Quando chega aqui, tem uma grade que vai impedir que os resíduos sólidos passem por essa tubulação. E aí vai levar para as estações de tratamento de água. Quando chega na estação de tratamento de água, a segunda fase vai ficar em tanques, essa água, e vai receber diversos produtos químicos, como cloro, que vai auxiliar na remoção das matérias orgânicas e metais pesados da água, né? Além do cloro, nessa etapa são adicionados outros produtos que vão facilitar a etapa seguinte. Na terceira etapa, vai existir hélices, né, nesse tanque, que vai movimentar aqui em movimentos lentos e vai fazer com que as impurezas, né, dessa água, elas comecem a se agregar, se juntar uma nas outras, formando grandes flocos de impureza. Por isso que chama de floculação. Por quê? Porque aqui são as impurezas que, quando vai movimentando aqui essa hélice, vai formando esses grandes flocos aqui, que chama de floculação por causa disso. Aí na quarta etapa, a água ela vai para um tanque onde não tem movimento, ela vai ficar paradinha. E esses flocos, né, que foram formados lá na fase da floculação, como eles são mais densos, eles vão para baixo do tanque, vão ficar lá embaixo, porque são mais densos, são mais pesados, ficam lá embaixo. E a água, que é menos densa, mais leve, vai estar livre desses flocos e vai para a próxima etapa, que é a filtração. Aí essa água ela vai passar por várias camadas aqui de areia, de carvão e de cascalho para poder filtrar as impurezas que ainda ficaram das outras etapas. Aí depois vai para a sexta etapa, que é a desinfecção e fluoretação. Então, nesse processo aqui vai ser adicionado cloro e flúor na água para poder e vai fazer essa desinfecção de ainda alguns micro-organismos que estiverem ainda nessa água, tá? E vai adicionar o cloro e o flúor, como eu falei. Depois vai para a próxima fase, que é a última, que é o reservatório. Ela vai ficar ali reservada, pronta já para o consumo humano. E daqui desse reservatório vai ter a distribuição. Aqui nesse GIF mostra, né, como é que funciona o tratamento de água. Tem a captação dos rios, lagos e lagoas. Aí passa pelo tanque de floculação, onde tem esses movimentos, onde as impurezas elas vão se agregar e formar grandes flocos. Depois passa pelos tanques de decantação, onde não tem mais movimento, a água fica parada e aí os flocos que são mais pesados vão ficar no fundo e a água que é mais leve fica em cima. Aí ela vai passar de novo, vai para o próximo tanque e vai ser filtrada, passar por todos esses processos aqui. E aí depois ela vai passar pelo processo de desinfecção, adição de flúor e de cloro, vai para o reservatório e depois vai ser distribuído para as nossas casas. Aí a gente vê o quê? Quando chega nas nossas residências, geralmente nas casas das pessoas tem aquela torneira que vem a água diretamente da rua, que a gente fala, que é a água que vem diretamente da empresa que distribui a água. No caso aqui da Bahia vai ser a Embasa. Então, vai ser a água que vem diretamente da Embasa, diretamente da rua. E tem aquela torneira que vem a água da caixa d'água. Por que que precisa da caixa d'água? A caixa d'água ela vai servir como um reservatório para quando essa água que vem da rua não ter mais fornecimento, você não ficar sem água. Então, essa caixa d'água ela vai servir como esse reservatório aí para sempre ter água em sua casa. As cisternas, voltando só um pouquinho, quando essa água ela chegar
na sua residência, você precisa pelo menos ferver essa água. Não é para tomar água diretamente que vem da rua, tomar, certo? Não pode consumir essa água que vem diretamente da rua. Você tem que pelo menos ferver essa água, ou adicionar hipoclorito de sódio, ou também ter filtro ou aqueles purificadores de água, tá? Mas não dá para você consumir a água que vem diretamente de lá da Embasa ou da empresa que fornece. Por que a água diretamente da rua? Porque quando tem essa distribuição que sai do reservatório e distribui para casa, esses tubos, né, essa tubulação que faz esses canos até chegar na nossa casa estão sujos, estão impuros, e aí vai ter impurezas nessa água. Então não é o ideal você tomar água que vem diretamente da rua. Precisa pelo menos ferver essa água. As cisternas, é bem comum na nossa região essas cisternas. Por quê? Porque essa cisterna é tipo uma caixa d'água, né, um reservatório que vai captar a água da chuva. Então, quando chove, essa água ela vai para essa cisterna aqui, né? E como chove pouco na minha região, aí essa água da chuva ela vai ficar aqui reservada para usar durante o tempo que não tem chuva, né? Ela é fechada justamente para não cair areia nem folhas, e também é fechada porque como é muito calor aqui, para que essa água não evapore. Essa água da chuva também não está própria para consumo, precisa pelo menos passar por um processo de tratamento em casa, doméstico, que é fervura, e se tiver o hipoclorito de sódio também adicionar esse hipoclorito. A água e a saúde. O acesso à água potável é considerado um direito humano fundamental. Segundo dados da Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, 1 em cada 5 pessoas que moram em países em desenvolvimento, como o Brasil, não tem acesso à água potável. A ingestão de água contaminada pode causar algumas doenças, como a cólera, por exemplo, né? A cólera, aqui está mostrando, né, a bactéria, é uma infecção causada pela bactéria Vibrio cholerae, presente na água ou alimentos contaminados. Essa bactéria se instala no intestino, onde se multiplica e produz uma toxina que causa vômitos e diarreia intensa, levando à desidratação e, em casos mais graves, até a morte. Existem outras doenças também que são causadas por água contaminada e alimentos contaminados, como esquistossomose, ascaridíase, né? Todos esses estão relacionados com a água contaminada, certo? E também nós vamos falar agora da poluição da água, tá bom? Poluição, o que é poluição? É a degradação da qualidade ambiental resultante das atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. A poluição vai contribuir para a redução da qualidade de água das fontes exploradas para o consumo humano, que a gente já viu que é bem pouquinha. A água poluída, além de ter suas características alteradas, pode estar contaminada e transmitir doenças para nós e para animais também que ingerirem. Entrar em contato com ela ou utilizar em suas atividades. O ser humano é o principal causador da poluição da água. Além de despejar materiais nocivos diretamente nos corpos d'água, ele pode poluir esses ambientes de maneira indireta. Vamos ver algumas formas de poluição dos ambientes aquáticos. Descarte inadequado de resíduos sólidos acarreta diversos problemas ambientais. Os resíduos serem descartados podem ser descartados diretamente nos corpos d'água ou chegar até eles por meio da água da chuva. Além disso, é possível que esses resíduos se transformem em chorume, né, que é aquele líquidozinho preto, né, que vem da matéria orgânica. Quando aquele lixo ele começa a se decompor, começa a formar aquele líquidozinho preto fedorento, que chama de chorume, que pode atingir fontes de água subterrâneas, porque pode ser infiltrado, né, pelo solo,
e ser levada até os corpos d'água pela água da chuva, poluindo esses ambientes. Os agrotóxicos, né? A utilização deles nas lavouras pode poluir a água, o solo e o ar. A água das chuvas leva o solo e as plantas e carrega esses agrotóxicos para fontes superficiais ou subterrâneas de água. A aplicação aérea desses produtos também pode resultar na contaminação de fontes de água, uma vez que partículas do produto são carregadas pelo vento. Então, quando você coloca aí, você que é dono de uma roça e tal, que precisa colocar agrotóxico para poder se livrar das pestes, né, para o tomate, por exemplo, você não está ali só colocando naquele tomate, você está ali contaminando o solo, pode infiltrar para chegar até os lençóis subterrâneos, pode ser levado pelo vento para outros locais de rios e lagos que estiverem perto. Então é uma poluição muito grande, aí vai contaminar a água e vai prejudicar as pessoas que estão consumindo essa água aí próximo. Acidentes com embarcações, navios petrolíferos, olha aqui, ó, navios petrolíferos e plataformas de exploração geralmente causam o despejo de combustíveis e petróleo no mar. A poluição das águas por esses materiais prejudica os seres vivos que habitam esses ambientes e, consequentemente, toda a cadeia alimentar vai prejudicar aqui. Esgoto. O esgoto produzido pelas atividades humanas contém resíduos que podem causar a poluição da água, como a urina, fezes, restos de alimentos e produtos químicos. A liberação desse esgoto diretamente no ambiente ou a utilização de sistemas inadequados de coleta e tratamento de esgoto são as principais causas da poluição do ambiente aquático. Então, é bem grave aí. Vamos falar da fossa séptica. Em locais onde não há rede de coleta e tratamento de esgoto, uma das alternativas utilizadas pelo ser humano é a construção da fossa, né? Das fossas na casa. Aqui na minha região é bem comum, porque a gente não tem aí essa coleta e tratamento de esgoto em todas as ruas da minha cidade. Então, a gente tem as nossas fossas. Depósitos subterrâneos para descarte e armazenamento de esgoto. Então, nós temos as fossas sépticas, aqui é bem comum, tá? Existem diferentes tipos de fossa. A fossa séptica é a mais adequada, pois evita o contato direto do esgoto com o solo, impedindo a poluição do ambiente. Veja a seguir. Aqui tem uma representação de uma estrutura de uma fossa séptica. A fossa séptica é um tanque de tijolo ou concreto enterrado no chão, no nível mais baixo do terreno. Suas paredes internas devem ser impermeáveis para impedir a passagem de água. O esgoto produzido na residência segue por tubulações. Quando essas tubulações têm de mudar de direção ou declividade, são colocadas caixas de inspeção. O esgoto segue para o tanque, onde a porção sólida do esgoto se deposita e sofre decomposição, resultando na formação de um material pastoso e lodo. A parte líquida, chamada efluente, apresenta uma carga menor de poluentes e é encaminhada para o sumidouro, um tipo de poço cujo fundo fica em contato com o solo. O sumidouro deve ser instalado a distância de no mínimo 20 metros de qualquer fonte de água e um nível mais baixo do que a fossa, para facilitar o escoamento do efluente. Vamos ver o que é biorremediação. A biorremediação é uma técnica que se baseia na capacidade de alguns seres vivos degradarem certos materiais, removendo-os do ambiente e tornando-os menos agressivos a ele. Essa ação auxilia na recuperação dos ambientes aquáticos poluídos. Essa técnica pode ser empregada junto aos métodos tradicionais. Em acidentes de derramamento de petróleo, por exemplo, além de barreiras colocadas para bloquear a distribuição do óleo, criam-se condições favoráveis para que as bactérias específicas transformem esse material poluente em produtos menos prejudiciais à saúde. Então, tem aí como é que fala? Coloca, né, as bactérias para que elas transformem, né, esses produtos em menos prejudiciais para o nosso ambiente. Em 2007, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas,
a população mundial atingiu 7,6 bilhões de pessoas. Ao longo do tempo, com o crescimento populacional, houve o aumento da utilização de água, assim como da quantidade de resíduos lançados no ambiente. Como esses resíduos podem transmitir doenças, foi necessário desenvolver um conjunto de medidas que visava, entre outras finalidades, reduzir a proliferação de doenças entre as pessoas, promovendo a saúde e melhorar a qualidade de vida da população. Além disso, ajudava a conservar o ambiente. A esse conjunto de medidas foi chamado de saneamento. O saneamento é um direito garantido de todo cidadão pela Constituição de 1998. Inclui diversas medidas como o tratamento de água, que abastece as residências, coleta e tratamento de esgoto, coleta e tratamento de resíduos orgânicos e recicláveis, limpeza urbana das vias públicas, como ruas e avenidas. O esgoto, por exemplo, deve passar por um tratamento nas estações de tratamento de esgoto, a ET, que está mostrando aqui embaixo, tá? Para eliminar os materiais e seres vivos que podem causar doenças aos seres humanos e poluir a água dos rios, lagos, mares e oceanos. Aí vamos ver aqui, vamos entender como é que acontece aqui esse tratamento de esgoto, certo? Esse tratamento de esgoto aqui. O esgoto, a água utilizada nas residências vai ser coletada por meio de redes coletoras de esgoto e enviada para a estação de tratamento de esgoto. O esgoto, então, passa por uma série de processos que envolvem a remoção inicial de resíduos de tamanho maior, depois a remoção de partículas menores por decantação, a degradação da matéria orgânica por ação de seres vivos microscópicos e a remoção das partículas sólidas por sedimentação. A partir desse momento, a porção líquida ainda permanece imprópria para consumo, mas já pode ser devolvida ao ambiente ou utilizada em atividades que não requeram água potável, como a limpeza das ruas e das praças. Então, tem a estação de tratamento de água, né, que tem a captação, tudo, chega lá na nossa residência, e aí tem a estação de tratamento de esgoto também, que vai tornar essa água menos impura ali para voltar a ser devolvida aí para esses rios, lagos e lagoas. Não é correto ter o esgoto clandestino, certo? Porque aí vai causar a poluição da água. Aí vamos. Descarte inadequado de resíduos. Aí tem falando da estação de tratamento de esgoto, como eu já falei, né? Aí descarte inadequado de resíduos e alagamentos. Nas áreas urbanas, a água das chuvas é recolhida por meio de bueiros e tubulações. Em alguns locais, no entanto, descarte inadequado de resíduos faz que muitos bueiros fiquem entupidos. Assim, quando chove intensamente de maneira prolongada nesses locais, vai ter alagamentos, porque os bueiros estão entupidos, né? E aí não vai ter escoamento de água. Os alagamentos ocorrem quando a água das chuvas não tem por onde escoar, como nas grandes cidades, em que as calçadas impedem sua absorção pelo solo e os bueiros estão entupidos. Como consequência, a água se acumula sobre o solo. Além dos transtornos causados pelos alagamentos, condições precárias de saneamento básico podem provocar a contaminação dessa água por esgoto. A água contaminada, por sua vez, pode transmitir diversas doenças para o ser humano, como a leptospirose, que é causada pela bactéria Leptospira, né, do rato aí, e pode ser adquirida pela ingestão ou pelo contato com essa água. A urina dos ratos contaminados com essa bactéria vai se misturar com a água que está sendo alagada ali. Quando o ser humano vai entrar em contato com essa água, a bactéria vai penetrar na pele e vai causar leptospirose. Então, a gente precisa fazer o quê? Falando tanto de água aí no nosso cotidiano. Precisamos economizar. No dia a dia de uma família, digamos que tem 4 pessoas que moram numa residência e consomem água racionalmente nas atividades que realizam, como escovar os dentes, tomar banho, dar descarga, lavar a louça e a roupa, preparar alimentos e limpar a casa. A gente vê aqui, ó, vamos constatar, tá? Essa residência aqui, que a gente colocou o nome de Cristina, que tem essas 4 pessoas e fazem essas coisas. E o consumo não é um consumo
regular vai gastar 54,42% de banho, 3,61% na descarga, 4,76% nos alimentos, na escovação dos dentes 2,72%, na lavagem das roupas 14,29% e a limpeza da casa, e na lavagem dos pratos ou da louça 10,2%. Então, o consumo de água não está limitado às atividades cotidianas nas residências. Esse recurso natural é utilizado em diversas atividades e em vários setores da sociedade. Segundo a Conjuntura de Recursos Hídricos do Brasil, divulgada pela Agência Nacional de Águas em 2017, estima-se que, do total de águas captadas no Brasil, 46,2% foram destinados à irrigação, 7,9% ao abastecimento de animais, 23,3% ao abastecimento urbano, 1,6% ao abastecimento rural, 1,6% à mineração, 10,3% às usinas termoelétricas e 9,2% às indústrias. Então, a gente precisa fazer algumas coisas, né, para economizar a água, já que a gente está vendo aí que tem grande consumo e não temos tanta água assim. Aí a gente precisa fazer o quê? Quando for lavar as roupas, quando for lavar os pratos, tirar os restos, né, ensaboar vários pratos para depois enxaguar, escovar os dentes, fechar a torneira quando estiver escovando. Quando for aqui molhar as plantas com um regador e não com uma mangueira, para não perder tanta água. Na descarga, adicionar ali a parte mais econômica, ter a descarga econômica, tá? Quando for tomar banho, for se ensaboar, desligar o chuveiro. Quando for fazer a barba também, desligar a torneira. Aqui na lavagem das roupas da máquina, pode ter aqui, fazer a conexão, ao invés da conexão da mangueira diretamente na pia, fazer para um reservatório de água, onde você pode utilizar essa água depois para limpar a casa, por exemplo. Também pode ser lavar o quintal com um balde, não com uma torneira, certo? Então, essas são as atividades que a gente pode economizar água aí. Muito